Aleluia! Cristo já ressuscitou. O Senhor ressuscitou na verdade. Aleluia! Glória te seja dada, ó Pai Todo-Poderoso, que neste dia ressuscitaste teu Filho dos mortos, fazendo-nos participantes de sua vitória sobre o pecado e a morte. Glória te seja dada, ó Cristo, que por nós e pela nossa salvação quebraste o poder da morte, abrindo para nós o portal da vida eterna. Glória te seja dada, ó Espírito Santo, que nos guias a toda a verdade do Cristo ressurreto. Abençoado seja teu nome glorioso para sempre e sempre. Bendito sejas tu, ó Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, que acabaste com o poder da morte e por meio do Evangelho revelaste a vida eterna para todos os que creem. Abençoado seja teu nome glorioso para todos sempre. Amém. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia,
Deus eterno, tu ressuscitaste Jesus do túmulo e o coroaste Senhor de tudo. Confessamos que não temos nos submetido a Ele em todas as áreas de nossa vida. Temos adotado a maneira de ser do mundo ao nosso redor. Deixamos de glorificar a Cristo em pensamento, palavras e atos. Perdoa-nos, ó Deus, e faze com que sejamos teu povo fiel, obedecendo aos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que governa o universo e é o cabeça da igreja, seu corpo. Em nome dele nós te pedimos. Amém. Cristo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. A todos os que creem em seu nome, declaro que seus pecados estão perdoados. Amém. Senhor, abre nosso coração e mente, pelo poder do Teu Espírito Santo, para que, enquanto as Escrituras estão sendo lidas e a Tua palavra proclamada, possamos ouvir com alegria o que nos dizes hoje. Em Cristo oramos. Amém. No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque ele nos socorreu. Agora, irmãos, quero que lembrem do Evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus.
mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos, mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. A celebração da ressurreição de Jesus, nesse domingo de Páscoa, pode ser tomada a partir de vários pontos de partida. Podemos analisar a partir da ressurreição como ato de Deus, podemos analisar a partir de toda a expectativa da vitória sobre a morte, podemos analisar a partir da perspectiva de Paulo, que apresenta a ressurreição como sendo algo fundamental para a existência da comunidade cristã e, portanto, podemos analisar a partir de vários pontos de vista. Nesse texto proposto para a nossa reflexão de hoje, que se encontra no capítulo 24 de Lucas, queremos tomar como ponto de partida a mensagem daqueles jovens que recebem as mulheres no túmulo de Jesus. Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Nessa expressão entram em colisão 2 realidades distintas. A realidade até aquele momento, marcada principalmente pela morte, e a nova realidade que agora é transformada por conta da ressurreição de Jesus Cristo. Assim, enquanto o sepulcro é o símbolo da onipotência da morte, porque ele revela o destino de todo ser humano, temos nas palavras desses jovens uma nova realidade. Ele não está aqui. E essas palavras denunciam a derrota da morte. Que Cristo ressuscitou,
ou como diz o texto, que Cristo foi ressuscitado e que o seu túmulo está vazio, é disto que vive a comunidade cristã, como afirma com todas as letras o apóstolo Paulo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. Na leitura deste texto do Evangelho de Lucas, gostaria de destacar dois aspectos importantes. O primeiro deles é que desde a Páscoa, Jesus deve ser procurado não entre os mortos, mas sim entre os vivos, como é afirmado no versículo 5º do texto de hoje. E perceba que isso representa uma promessa para toda a humanidade. As aparições de Jesus, depois da sua ressurreição, não se repetiram em épocas posteriores. Paulo diz isso de maneira explícita no versículo 8º de 1 Coríntios 15, quando ele diz: por último, depois de todos, apareceu também a mim, como para um nascido fora de tempo. E mesmo assim, mesmo com as aparições de Jesus tendo cessado, nas palavras do apóstolo Paulo, a fé não se baseia apenas no que os apóstolos e as mulheres disseram, pois Jesus não deixa de se revelar como vivo aos que nele depositam a sua confiança, seja em que tempo, seja em que lugar. E o que estamos afirmando com isso é que a Páscoa tem duas dimensões. Ela é um acontecimento do passado e, ao mesmo tempo, uma realidade dinâmica do presente. Ela é o evento experimentado por apóstolos e mulheres que viram a Jesus depois da sua ressurreição. Ela é a experiência daquelas pessoas que vivenciaram com Jesus e o viram depois da sua ressurreição, mas ela é também o Cristo vivo que vem a nós e faz isso por meio do Espírito Santo. Por isso, a Páscoa não se resume numa notícia do passado. A sua verdade se evidencia a nós ao experimentarmos o poder do Espírito em nossas vidas. Desde a Páscoa, não mais encontraremos Jesus entre os mortos. Quem o tratar como morto não o achará. Quem falar de Jesus deve falar dele como vivo, porque no túmulo ele não mais está. Esse é o primeiro aspecto que queremos destacar nesse texto. Mas há um segundo aspecto também importante. A Páscoa abre os olhos para o verdadeiro significado do agir, do pregar e do morrer de Jesus. Isso você vai encontrar a partir do versículo 6º do nosso texto de hoje. A Páscoa revela que em Jesus, Deus mesmo agiu neste mundo. E a narrativa do Evangelho deixa claro que Jesus não falou e agiu em motu próprio, em qualidade particular, mas que Deus estava em sua palavra e em sua ação. Deus esteve com Jesus, inclusive em sua morte na cruz. É verdade que foram os homens que assassinaram Jesus, que ele foi condenado como alguém perigoso, como um subversivo, como alguém que era perigoso para os interesses principalmente das autoridades judaicas e até mesmo do Império Romano. Mas o próprio Lucas, no capítulo 20, vai deixar claro que Deus entregou o seu Filho nas mãos de pecadores por amor a eles. Ou seja, a cruz mostra o amor daquele Deus que sacrifica a vida de seu Filho, e a Páscoa mostra que o amor de Deus vence a maldade humana. E é por isso que agora há esperança. O amor de Deus é mais forte do que o pecado e do que a morte. E agora começamos a entender aquilo que dissemos no início,
de que o anúncio daqueles dois jovens traz uma nova realidade. E a nova realidade significa: não somos destinados à morte em virtude dos nossos crimes e do de outros. Somos destinados a viver. Deus nos ressuscitará da nossa morte. Por isso, pregar o Evangelho significa anunciar em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Isso fica evidente no começo do capítulo 4 de Atos, quando encontramos Pedro e João diante do Conselho Superior, também chamado de Sinédrio. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus, todos provavelmente membros do Sinédrio. E eles ficaram muito aborrecidos porque os dois, Pedro e João, estavam ensinando ao povo que Jesus tinha ressuscitado e que isso provava que os mortos também vão ressuscitar. Essa é a nova realidade anunciada por aqueles jovens. Não somos destinados a morrer, somos destinados a viver. Deus nos ressuscitará da nossa morte. Essa é a expressão tão reprisada pelo apóstolo Paulo ao escrever aos Coríntios. A ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também ressuscitaremos. E desses dois aspectos que destacamos no texto de hoje, queremos apresentar também dois efeitos da ressurreição de Jesus na igreja e para a igreja. O primeiro efeito é que olhamos para a cena de Jesus quando ele é entregue à morte, quando é crucificado, e encontramos Jesus morrendo de braços abertos. Morrendo de braços abertos para simbolizar como deve agir os seus seguidores. Estar de braços abertos para todos e acolher a todos indistintamente. Não vemos Jesus rejeitando quem quer que seja, e os seus seguidores devem seguir o seu exemplo, devem fazer o mesmo que Jesus fez, ser aquele que acolhe a todos indistintamente. E há um segundo efeito tão importante quanto o primeiro, que é entendermos que há uma diferença importante entre a Páscoa judaica, que era celebrada em Israel, e a Páscoa cristã, essa que estamos celebrando hoje. A Páscoa judaica é a passagem do anjo sobre as casas aspergidas com sangue no Egito. As casas aspergidas seriam poupadas da morte. A Páscoa cristã traz um aspecto ainda maior: Jesus marcando todas as casas e todas as famílias para serem salvas por meio dele. E portanto, enquanto na Páscoa judaica apenas um pequeno grupo é beneficiado com a passagem do anjo e é poupado por ele, na Páscoa cristã a salvação é aberta a todo ser humano, é ampla, é irrestrita, é para todos. Por causa disso, hoje, como seguidores de Jesus, devemos olhar para esse texto e nos lembrarmos desses dois aspectos. Desde a Páscoa, Jesus não deve mais ser procurado entre os mortos, mas sim entre os vivos, porque ele foi ressuscitado pelo Pai. Desde a Páscoa, podemos agora entender o significado do agir, do pregar e do morrer de Jesus. Ele age para que seja o Salvador de toda a humanidade. Ele acolheu aqueles que o rejeitaram, os seus seguidores, a igreja, as comunidades cristãs do nosso tempo devem agir da mesma maneira, estar de braços abertos para todos e acolher a todos indistintamente. Na Páscoa cristã, celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, vitória que garante também a nossa vitória sobre a morte.
Na Páscoa cristã, todos somos chamados para fazerem parte dessa família que pertence ao Pai. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs e possamos celebrar a ressurreição de Jesus, possamos celebrar a sua vitória sobre a morte como garantia da nossa vitória, não porque merecemos, mas por causa do amor, da misericórdia e da graça de Deus para com todos. Que Deus nos abençoe. Amém. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, do mesmo ser com o Pai, por meio do qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós e pela nossa salvação desceu do céu e encarnou do Espírito Santo e da Virgem Maria e se tornou verdadeiramente humano. Foi por nós crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo as Escrituras. Subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Virá de novo com glória a julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, o doador da vida, que procede do Pai e do Filho, o qual juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o qual falou através dos profetas. Cremos na Igreja una, santa, cristã e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém.
Esse é um momento muito importante na vida da igreja, o momento em que celebramos a Eucaristia. Antes das palavras de instituição, quero convidar os irmãos para uma oração. Oremos. Deus de toda glória, lembramos com gratidão como Jesus partiu o pão e deu o cálice para nos tornar participantes de seu corpo e sangue, a fim de que ele vivesse em nós e nós vivêssemos nele. Lembramos com gratidão como Jesus nos convida à sua mesa, imprimindo em nosso coração o seu sacrifício na cruz. Curvamo-nos com gratidão diante de Cristo, proclamando a sua ressurreição e glória, e reconhecendo que somente as suas intercessões em nosso favor nos tornam dignos de participar desta refeição espiritual. Pai onipotente, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, para que ao recebermos este pão e este vinho, tenhamos a certeza de que a promessa de Cristo será cumprida em nós. Pai eterno, através desses sinais do pão e do vinho, eleva nosso coração e mente às alturas, onde juntamente com o teu Filho unigênito e o Espírito Santo, recebes toda a glória, poder e honra para sempre e sempre. Amém. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e o partiu, como eu faço agora, ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, como eu faço agora, ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Convidamos a todos a participarem conosco da Sagrada Comunhão. Os irmãos podem servir os elementos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim.
Vamos invocar a bênção de Deus sobre todos. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém.